Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crime nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma das edições de Pipoca Nanquim que foi bem falada no passado. Eu peguei com alguma expectativa, mas vou te ser sincero, tive alguma, talvez, decepção com o material, tá? O material é esse aqui, ó, Infiel, da editora Pipoca Nanquim, lançada nessa belíssima edição em capa dura. Tem uma capa espetacular aqui, tá? Tem um efeito em verniz aqui atrás. Aqui dentro a gente tem a guarda do material, ó. E aqui a gente tem uma publicação em papel offset, tá? Colorida, trazendo uma história completa que foi publicada pela editora Image. Esse material tem um roteiro, porra, vai ser foda de eu falar o nome dele. Vamos lá, é Pitched Schultz, eu acho que é isso. Posso estar totalmente errado e provavelmente estou, mas temos o roteiro do Pitched Schultz e a arte do Campbell, que funciona bem e faz um trabalho competente, tá? Lombadinha aqui do material, temos uma história de terror fechada aqui dentro, trazendo pra gente alguns elementos interessantes, sobrenaturais e também alguns questionamentos sobre coisas reais. Isso é sempre muito importante na ficção científica e no terror, abordar esses temas, abordar a realidade, abordar problemas sociais, fazer críticas políticas, sociais e etc. Esse tipo de coisa é importante porque é através dessas obras que a gente reflete a respeito do mundo. A gente pode ter novas visões a respeito de algumas coisas e você pode criticar alguns comportamentos humanos, alguns comportamentos sociais através disso. Esse ponto é extremamente importante e esse quadrinho faz isso de maneira interessante. O meu problema está talvez na parte terror aqui, mas a gente vai falar a respeito mais disso lá pra frente, tá? Então, esse material traz essa história que foi publicada pela editora Image. Como eu disse pra vocês, a história tá completinha e vai contar a história de uma moça que mora num prédio em que houve um atentado, tá? Houve uma explosão nesse prédio. E a explosão foi causada por um rapaz de origem árabe e isso gerou, obviamente, além de todo um medo exacerbado na população em volta, principalmente nos moradores do prédio. O prédio continua lá, o apartamento basicamente dele que explodiu, tá? Além disso trazer um medo a mais para as pessoas, trouxe também uma carga a mais de preconceito. A gente sabe todos os problemas que os americanos vivem com relação aos mais diversos tipos de preconceito. Lá é um país com diversos tipos de problemas desse estilo. E eles ainda têm os problemas que eles mesmos arrumam com outros povos e outras religiões e outras... Enfim, não vamos entrar nesses pormenores. Mas a gente sabe que existe toda uma parcela da população que tem seus preconceitos bem aflorados. Essa moça que mora nesse prédio, ela tem uma origem árabe. Ela é uma moça muçulmana, embora ela seja nascida nos Estados Unidos. Ela é americana. Ainda assim, cara, a galera não tá muito preocupada com isso. Algo que a gente viu, por exemplo, na série da Miss Marvel. Ela é filha de paquistaneses, mas ela é americana, né? Mas ninguém quer saber. Ela é a menina árabe. E é isso que a galera pensa, tá? Então, como ela é uma moça muçulmana que mora no prédio que um cara árabe fez uma explosão, ela é mal vista o tempo inteiro. Então, esse quadrinho vai começar a abordar esse tipo de tema e vai englobar uma questão de terror. Porque tem alguma coisa nesse prédio. Existe um algo a mais. Será que foi simplesmente uma explosão? Será que o cara era realmente um terrorista? Ou será que aconteceu alguma coisa? Será que essa explosão foi causada por um outro motivo? Ou esse cara fez essa explosão com algum outro intuito do que simplesmente ser um terrorista? A gente vai descobrir lendo o quadrinho. E por esse ponto, a premissa é boa, tá? A gente tem esse prédio com alguma coisa, alguma talvez entidade, alguma coisa diferenciada. E a gente tem também o trabalho de se questionar a respeito de como a gente vê as pessoas, como a gente cria preconceitos, como a gente não está preocupado em saber mais a respeito de alguém e simplesmente taxá-lo de alguma coisa. Então, esses pontos são bons. Só que eu acho que o quadrinho se perde, não vou dizer se perde, tá? O quadrinho perde pontos para mim por alguns quesitos. O primeiro é pelo terror propriamente dito. Eu acho que existem... Eu acho não, né? Isso eu tenho certeza. Porra, não vou falar eu acho que isso eu tenho certeza. O próprio Pipoca Nanquim provou esse ano isso com a publicação da Mente do Sherlock Holmes. Existem histórias que você só conta em quadrinhos, existem histórias que você só conta em livro, existem histórias que você só conta no cinema, tá? Acho que as mídias
elas têm oportunidade de trabalhar de maneiras únicas com determinados elementos. Então, certas coisas você só vai conseguir fazer em uma delas. O tipo de terror que você vai encontrar numa história em quadrinhos, obviamente, ele possibilita que você faça coisas que só cabem no quadrinho. Ou que você use fórmulas simples e básicas do quadrinho de terror, do filme de terror, mas que se apliquem de uma maneira adequada dentro do quadrinho. Eu acho que isso daqui, como um filme, seria um filme sensacional. Ia ser um filme, porra, foda. Tem até alguns filmes, tem um filme do Netflix, porra, não vou lembrar de jeito nenhum o nome, cara, mas um filme que tem algum elemento parecido com isso. É um casal, eles estão, se eu não me engano, é na França, tá? E é um casal de imigrantes, eles vão para um apartamento todo cacaricado, todo ferrado, cara, e começa a aparecer umas paradas muito bizarras lá pra eles, tá? Eles são imigrantes africanos e a parada é pesada. Porra, é um puta filme de terror legal, tá? Isso daqui, como um filme de terror, teria um funcionamento muito maior, na minha opinião. A forma como o terror foi trabalhado aqui, com alguns jump scares, né? Aquele susto que você vê alguma... Porra, é aquele gato que pula, aquela porta que fecha, né? Aquele susto que aparece a freira na tua cara. Esse tipo de terror não funciona na merda do quadrinho. Ou você tem que saber fazer muito bem. A forma de você trabalhar o terror no quadrinho é diferente. E eu acho que o roteirista ele já errou um pouco aqui nesse ponto, tá? A forma como ele conduziu a história de terror, acho que foi meio pro lado do cinema. E acho que dentro do quadrinho ela perde força. Acho que ela não funciona tão bem. Isso é só a minha opinião, tá? A parte que eu falei que tinha certeza era a questão de que cada mídia tem seu poder de funcionamento. Ela tem suas leis de como funciona melhor ou não. O que é minha opinião é que acho que o terror aqui, ele poderia ser trabalhado de uma outra forma. Meramente a opinião do Barba. Então isso, eu como grande fã de terror, como consumidor de muita coisa de terror, muito filme de terror, gosto demais do gênero, acho que perde um pouco nesse ponto. Outro ponto que eu acho que aí se perde é que ele quer fazer e deve fazer o paralelo com a questão do racismo, do preconceito, de toda essa questão que ele quer levantar, mas eu acho que ele se perde um pouco nessa história. Eu acho que as histórias não convergem de uma maneira tão boa. Tem alguns pontos altos, algumas coisas interessantes pelo caminho, mas acho que ela nem é tão forte do lado crítico social que poderia ser, e ela também não é uma puta história de terror. Ela acaba que se torna, na minha opinião, meio rasa. Ela perde muita força pra mim, tá? Mais uma vez, é a opinião do Barba. Não estou dizendo que o quadrinho é horrível, que o quadrinho é ruim, nada disso. Eu só acho que ele não tem a força que eu gostaria que tivesse. Ou que talvez eu tivesse criado a expectativa. Porque eu ouvi muito falar a respeito do material e eu realmente fui empolgado. Falei, porra, isso daí deve ser uma puta porrada, cara. E eu não encontrei essa porrada. Eu não tomei essa porrada. Eu vi o quadrinho e falei, tá, é legal, mas não me bateu. Não me impactou. Eu não terminei assim com uma puta reflexão. Falei, cara, porra, como terminou lá com o filme, entendeu? Que eu te falei. Então, achei que teve aí esse ponto negativo. E ainda tem mais um ponto. Eu achei alguns momentos confusos, não na parte do terror em si, mas até no desenvolvimento dos personagens. Eu achei alguns pontos um pouco confusos. Não é que não dá pra entender, não é um Grant Morrison viajando completamente. Não é por aí não, tá? Achei que peraí, esse personagem, quem é ele, tá? E qual é o contexto dele? Achei a história de vez em quando meio confusa de entender o que ele estava querendo com aquilo. Enfim, não é um quadrinho condenável, não é um quadrinho horrível, não compre, nem nada disso. Eu acho que se você tem interesse pelo tema, dá uma chance. O quadrinho ficou destaque em mais de 20 listas de melhores do ano, tem um destaque enorme, foi publicado pela editora Image, e isso é sempre um sinal de qualidade, tá? Só estou dizendo que eu tinha um nível de expectativa que não foi atingido. Encontrei algumas coisas de terror que eu esperava serem melhor trabalhadas e até alguns pontos dessa crítica que eu queria ver isso de uma maneira diferente. Talvez se fosse um terror mais crítico e mais calcado na realidade, na minha opinião, poderia ser melhor. Ou se fosse um terror melhor trabalhado dentro da mídia quadrinho. Mas enfim, é um quadrinho legal,
tá? Acho que pegando uma promoção legal, paguei bem baratinho. Então, porra, não me arrependo de ter uma edição bonitinha dessa e tal, legal, pelo preço que eu paguei, tá? Mas vai a seu critério, tá? E aí é contigo. Ah, infiel! Pegou? Leu? Não tá interessado? Escreve pra mim, fala pra mim o que você acha do material, o que você achou, já leu, o que você acha desse tipo de quadrinho, tá? Então escreve aqui pra mim. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, espero que você tenha curtido, eu espero que você volte outras vezes. Então se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas. E se você for comprar essa edição e quaisquer outras da Editora Pipoca Nanquim, ou de qualquer coisa que você vai comprar na Amazon, use o link do Barba que você ainda ajuda aqui o trabalho do canal. Beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinho. Um abraço e até a próxima.